Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Estamos aí no mês de novembro, uma época muito top. E o Pode Crer Podcast cada dia mais tem sido mais abençoado. Então antes de mais nada eu quero pedir aqui algo que eu quase nunca faço. Cara, vai aqui embaixo aqui, deixa seu joinha, compartilhe, manda para seus amigos. Porque o nosso intuito aqui é levar testemunhos de edificação para cada um de vocês que nos ouve e nos assiste. Então, para começar, Jesus te ama muito. Estamos aqui para poder levar um pouquinho de experiência para sua vida, beleza? Antes de mais nada, Japa, solta a vinheta para nós. Uou, é isso aí, galerinha. Para começar, ele que não é o cara, mas é o amigo do cara. Sejam bem-vindos, meu amigo Denilson Sigoli. Fala, Jefão. Essa introdução pegou, parece. Pegou, né? Quem demorou pra gente alinhar, entrosar, né? Pra saber quem que era amigo, quem que não era. Foi o Jefferson, né? Foi, xará, né? Foi Pastor Jefferson que mandou essa aí. Cara, muito bom a gente estar aqui mais uma vez, né? E hoje a gente tá recebendo uma visita ilustre. Um grande cara aí, um grande amigo, pra gente bater esse papo cabeça, né? Então, você que tá assistindo, né? Que você possa aí compartilhar esse vídeo, como o Jefão já falou, se inscrever no canal, dar um like e deixar um comentário. E acho que é bom sempre ter um feedback também, né? A gente tá aqui produzindo um conteúdo para edificação do reino e ninguém aqui é especialista no assunto, né? Então sempre é bom a gente ter um feedback de vocês que estão nos acompanhando aí. Então deixa um comentário aí para nós, algo que possa ajudar a gente a construir cada vez algo legal, algo interessante para nós aqui como igreja, né? E dica também de assunto, né? Assunto, fala aí. Pessoa que quer que a gente entreviste. Não adianta também ser muito longe aí que nós estamos em outro país, né? Então é bem longe pra galera vir. Mas quem sabe, né? Tudo é possível que crê, né, Jefão? Com certeza. Então se você quer, sei lá, tem alguma ideia de bate-papo, de assunto que a gente tem que trazer aqui pra vocês, ou entrevistado, alguém que vocês querem conhecer um pouco da história, ouvir um pouco do testemunho, ou daquilo que tem construído no reino do Senhor, então deixa aí no comentário, né? Ajuda a gente a continuar, né? Crescendo e tendo esse objetivo, né? Que é expandir o reino. A gente está aqui com esse objetivo. Então, sem mais delongas, né? Vamos apresentar. Vocês já estão vendo aí embaixo aí na descrição do vídeo. A gente está recebendo aqui esse cara sensacional. E ele vai contar um pouquinho da história dele, então seja bem-vindo. É um top 5, né? Top 5, né? É diferenciado, né? Então seja bem-vindo aí, Arthur. Um dos maiores top 5 virá em breve. Mas, Arthur, seja bem-vindo ao Pode Crer Podcast. Bom, prazer estar aqui. Primeira vez que eu tô participando sem estar ali atrás da mesa. Ali atrás, né? Tá meio nervoso? Tô, porque geralmente eu não sou de ficar na frente das coisas, você não teve que entrevistar o Irani. Fica de boa, você tá de boa, relaxa. É que você fica só no backstage, né? Você é o cara do backstage. É porque eu nunca fui fã de ficar na frente das coisas, ficar subindo, ficar na frente de uma câmera, sempre mais ficar atrás. Sempre ali na retaguarda, né? Mas pelo jeito tá mudando aparentemente. Tá mudando. Aí, Herbert, fica esperto, hein? O menino recebeu a mensagem, tá? Mas vem cá, como é que começou essa história aí de backstage? Que você sempre foi ligado nessas paradas aí de multimídia? Então, não na parte da multimídia essencialmente, mas sempre gostei muito de mexer em computador. Quando eu era criança, eu não era de ficar de fissurado de mexer, mas sempre achei impressionante. Aí isso cresceu mais um pouco, foi na época que eu fui justamente pro IFRO, que eu fui fazer o curso de técnica informática lá. Era um curso que eu queria fazer porque eu entendia programa de computador, e lá gostei da área. Eu não mexo com ela mais, porque eu tô me formando, formando em Direito. Só que eu sempre achei a área de computação impressionante, em todos os sentidos. Temos um nerd aqui. Nerd. Mais um nerd. Pô, deixa eu te falar, você tá maluco. Outro dia eu cheguei um pouco mais cedo lá no culto. Ele tava com um livro, cara, sem sacanagem, era isso aqui, ó.
Sem sacanagem, pô. Ah, é aquele um que você queria em São Paulo, né? Assim, ele... É. Não vou nem vou te contar a história desse livro, Não, não. deu sono, pô. Deu sono na hora que eu li Só assim, de olhar eu olhei o e livro. falei, oxe. E era um negócio lá de ficção, cara. Um É. negócio bacana, O cara mas disse é... que chorou lendo esse final desse livro. Chorou? Chorou, ele falou. É Nossa, porque eu acompanhei aquela história há muito tempo, então no show no final foi emocionante. foi. Tá bom. Viu tá só, bom. galera? Homens também choram. Arthur tem coração. É, por trás desse menino duro e com rosto fechado aí, existe um homem apaixonado. Existe. É o top 5, cara. Eu tô falando com você que é um top 5. E a gente tá orando, né, Jefão? Com certeza, senhor. Vai abrindo as portas em nome de Jesus. Recebendo currículos também, né? Irmã, interceda aí, ó. Fala, eu recebo. Fica a dica. Mas... E envia os currículos aí no @ Jefferson Vilela ou no Instagram do Ailon Eco. Ou nos cultos também, começa a ir pros cultos que é muito bom. Ele tá lá, ele trabalha todos os cultos lá, então fica até o finalzinho, não chega nem atrasado, nem sai antes de acabar o culto. Você pode entregar o currículo ali A pessoalmente gente também, tá né? brincando, mas assim, vamos. Ô Arthur, cara, assim, a gente já tá caminhando há algum tempo, né? E talvez as pessoas não conhecem, assim, quem que é o Arthur, né? Então conta um pouco aí da sua história, da sua família e como que foi pra você, assim, estar inserido na igreja em Ariquemes. Então, eu não tive esse momento de ser realmente inserido porque eu nasci e fui criado lá, na igreja de Ariquemes. Meu pai nunca foi de participar, mas minha mãe sim e direto, era discípulo da loja desde que veio pra cá. Aí eu nasci e já fui indo pros cultos. A Nilda. Na verdade, antes mesmo de nascer, já Sim, estava ali. já tava lá, né? O mais triste dessa história, entre aspas, é que eu lembro dessa época. Isso Aí vai você me deixa Você tá assim, se comprometendo, cara. Entendeu? Mas... Deixa o cara contar a história, Vai vai lá. lá. Eu sempre ia com a minha mãe, sempre eu e meus irmãos a gente ia. Então, sempre tive lá. Além disso, acho que eu participei da maioria das programações quando era mais jovem ainda. Então sempre estava inserido nas sessões da igreja. Não participando efetivamente, por exemplo, da parte organizacional, do ministério, mas sempre lá. Qual que foi o primeiro evento, assim, que você se lembra de participar? O primeiro momento, assim, como igreja que você se lembra? Ou de célula, ou de evento? Qual foi o primeiro momento ali? Realmente participar como igreja? Olha, se for na parte de trabalhar, foi nos primeiros encontros que a tia Lu me chamou pra participar, mas eu tinha uma idade. Mas a primeira vez que eu realmente tinha inserido foi no encontro infantil que teve. Eu não vou lembrar exatamente o tema, data, né? a data, porque... Uhum. Mas lembro que a mensagem pra mim foi... Não foi questão de estar realmente envolvido, mas foi questão de busca por Deus. Foi nesse encontro que eu mais me senti como igreja, porque lá tinha as outras crianças também estavam nesse sentido, então foi a primeira vez que eu realmente como igreja, não só lá participando. Você teve aquela experiência de saber o que estava sendo falado. Ou seja, isso. existe um Deus, existe uma pessoa, alguém que cuida de você. Então, e isso já faz muito tempo. Você era pequenininho. Não, a maioria dos encontros 5, 6, 7 anos de idade. Exato. Faz bastante tempo. Você começou a ter consciência, na verdade, Sim, né? Exato. De estar inserido, não como estar sendo levado por alguém, mas isso de mesmo. pertencimento Começando também, a pertencer, né? exatamente. E aí, nessa época, você já estava em alguma célula? Desde pequeno eu sempre fui colocado em célula. A primeira que eu tive foi há muito tempo atrás com a minha irmã, que ela ainda era líder. Depois foi quando eu tive que sair da sala da minha irmã, porque ela começou a fazer faculdade, fui pra célula da tia Elísia, depois da tia Lu, e agora tô na célula do Exalto. Não, mas essa trajetória entre célula da sua irmã e célula do Exalto, aí tem um Foi passo muito bem grande, né? tempo. Porque a célula da tia Lu ali, você ainda era pitoco ainda, Sim. meninão. Carolina, da minha irmã foi... Sei se durou 2 anos, mas aí depois foi a tia Lu que durou a minha infância inteira até eu começar... Adolescência, mais ou menos. Não, até eu acabar o ensino médio e começar a faculdade. Ô, louco, então... Tipo assim, coisa de 5 anos atrás, mais ou menos, Foi. não tem muito tempo. Não, foi questão de 4 anos atrás. Caramba. E qual que, hoje você analisando assim, qual que é a importância de você, desde muito cedo, estar envolvido
no reino, né? E tá inserido numa célula, inserido ao corpo de Cristo? Porque sempre eu tive, querendo ou não, porque sempre foi muito pouco só participar dos cultos no final de semana. A célula pra mim foi muito importante porque a maioria dos princípios é aprendido no dia a dia, os princípios de Cristo. Então, a principal pessoa que me ensinou isso sempre foi minha mãe, que ensinou isso, e a célula também. Aí, questão de aprendizado sobre a Bíblia e tudo mais, também foi na célula. Isso pra mim foi de suma importância. Também porque a célula você pode ter comunhão mais com as pessoas. Exatamente. Além da comunhão, também vai ter um envolvimento maior. Então, sempre foi suma importante pra mim pra célula. Acho que assim, conto nos dedos as vezes que eu faltei. Mesmo os dias que eu tava cansado, ou mesmo não queria ir, na época eu tava mais distante do auditório, eu acho que eu nunca faltei uma célula por querer ficar em casa. Mesmo chegando, não querendo ir, nos últimos momentos, o Espírito Santo vendo pra mim, ó, vai incomodar eu ir. Eu acho que isso vem muito daquilo que você falou, né? O sintoma de pertencimento. Eu também, né, há muito tempo eu tinha essa ideia. Chegava, principalmente quando a célula era um domingo, a minha célula era um domingo. E, cara, todo domingo tinha reunião de família, então a família tava ali. E aí, tipo, os primos estavam junto aquele negócio e você falava, não, hoje eu nem vou pra célula. Mas dava 1 e pouco, minha célula era 2, 2:30. Sumia todo mundo. Aí você, eu já não ia mesmo, não vou. Hora que dava, faltava 5 minutos. Exato. O cara catava a bicicleta, meu amigo, e saía na carreira. Falava, não, eu vou deixar nada de lá, vou jogar bola, vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque era aquele negócio, eu preciso estar lá. Eu sei que isso é bom, porque aquilo que você falou, sua mãe te ensinava. Uhum. A minha mãe ensinava, então é algo tão bonito de ver, porque isso coloca um futuro para a pessoa igual você. Hoje está com 20 anos, quase 20 anos de idade, então assim, é fruto daquilo que sua mãe foi ensinando. Então a gente tem esse sintoma de pertencimento e você não consegue ficar sem isso. Fala, não, eu vou ir. Nossa, às vezes que eu faltei em um culto, ou às vezes que eu faltei na célula. E assim, por motivo nenhum, dava um sentimento tão ruim que eu falava, não quero sentir de novo, não, vou ter que ir. Exatamente, cara. Era péssimo sentimento. Isso e assim, eu acho que pra nossa trajetória, né, esses momentos talvez ficam marcados, né? Sim. Porque, por exemplo, eu me lembro também na época de adolescente, eu estava inserido em célula e as memórias que eu tenho desse período são as melhores possíveis, né? De você ter relacionamento, de você ter amizade. E aí eu me lembro assim de chegar na hora da célula, durante a semana, numa quarta, numa terça, pegar a bicicleta à noite, sair de casa 7 horas e partir para a célula e voltar lá 9:30, 10 horas, estar em casa. E sabe, ter aquele momento de comunhão, sim, né? Então eu acho que isso faz parte desse crescimento, né? E você tem toda uma trajetória, né? Desde lá da sua infância, e esse crescimento acompanhou, né? Não só o crescimento biológico, sim, mas o crescimento espiritual também, né? E você cresceu biologicamente ou você está com que idade? 22. 22. Mas você também não ficou parado, estagnado, né? Espiritualmente. Exatamente. E eu acho que esse talvez é o grande problema da nossa juventude. Porque as pessoas crescem biologicamente, mas espiritualmente continuam sendo bebês. Exatamente. Né? E a gente tem visto, né, Arthur, o seu crescimento. Então, assim, o que você atribui ou o que você tem experimentado nesse processo de amadurecimento, principalmente com relação ao discipulado, que eu acho que é peça fundamental nesse processo, né? Então, com relação ao discipulado, é um pouco complicado falar isso comigo, porque eu sempre achei assim, um conjunto de discipulados na minha vida. Porque primeiro sempre foi minha mãe, depois veio a tia Elise, a tia Lu, o Isalto hoje. E assim, se eu for definir, cada um desses foi sempre uma etapa. A minha mãe foi sempre quem me ensinou os princípios, falava assim, se tá certo, se tá errado, me forçava, às vezes me forçava. A tia Elise sempre foi questão mais de ensinamento, as coisas básicas que eu aprendi sobre a Bíblia foi na célula dela mesmo. Aí a tia Lu foi realmente um momento que assim, foi desenvolver esse aprendizado e também começar a
ter meus primeiros compromissos, porque foi na cela dela que às vezes começava a passar lição, algumas responsabilidades. Sim. O Exalto já chega, foi uma parte mais... Começando, no começo, comecei um pouco devagar, porque eu estava um pouco distante nessa época. Mas foi também uma questão de desenvolver, mais avançado. Mas a importância discipulado para mim, sobre essas questões, é que nem eu falei, foi sempre etapa. Sempre fui bem discipulado para essas pessoas. A tia Lu foi que pegou na minha... Eu comecei lá, tive a melhor fase lá e também foi a fase que comecei a ficar um pouco mais distante. Então, tem que ser um pouquinho mais específico, porque tem tudo isso pra mim. Sim. Então, eu quando penso nessa questão de crescimento e de maturidade, eu acho que o fator primordial, eu não sei se vocês concordam, Jefão, é o processo de constância. Esse processo de constância é o que determina a nossa vida de maturidade com Deus, né? Porque que às vezes a gente vê as pessoas ali com pouco tempo de igreja, pouco tempo estando inserido em igreja, e elas estão rompendo, e outras ali com muitos e muitos anos na igreja, Já e tem aquela vida ali só de espectador, né? Sem estagnado ali. estagnado, né? Uhum. Esquentando o banco. E eu falo isso porque eu passei por muito Sim. tempo assim. Não, também passei. Mas eu acho que o segredo é a constância. Porque enquanto você fica oscilando muito, você não consegue romper. E você não cresce. Cara, cortando um pouco você, a constância, lógico, só que a constância ela tem que partir do pessoal, né? Mas algo que conta muito aqui, a gente tem que trazer esse mérito e essa honra, é o joelho da mamãe, cara. Porque são intercessores. No caso, Arthur, o joelho da mamãe, mas assim... você tem intercessor, igual você falou, mas a constância, porque a partir da hora que você tem constância, você tem alguém que intercede por você. E é esse joelho que vai deixar a gente não se perder. Então, tipo assim, você tem o seu momento, igual você falou, teve um momento ali que você sai da célula da tia Lu, e é um momento que a gente sabe que é a transição da faculdade, cara. Faculdade, a gente comentou já em alguns episódios atrás aqui. Faculdade é complicado. É um momento assim... para o jovem entrando, um jovem cristão, cara, é confronto direto, porque a faculdade ela te leva para várias questões pessoais. E o joelho do intercessor, no caso a mãe, o pai, o líder, seja quem for, cara, isso ele influencia muito, porque mesmo que às vezes você não tá ali indo todo sábado no culto ou indo, mas na cabeça tá ali remoendo. Isso não é certo. Sim. Eu preciso ir, mas não vai. Passa ali 2, 3 anos. Eu passei por isso também. E faz muito isso, né? Faz. Principalmente quando você entra na faculdade. Conta um pouco aí pra você como que foi essa questão sua como jovem, passando na cabeça assim, a gente não tô afim de ir pra igreja, mas eu conheço os princípios. Então, isso pra mim foi... É complicado dizer, porque às vezes eu tinha ódio de mim mesmo. Porque eu ia pro... Tinha vezes que assim, foi... Vou começar a falar bem assim. Esse período de assim, não querer estar lá, Sim. não começou exatamente na faculdade, começou mais no meu segundo ano do ensino médio. Finalzinho, né? Finalzinho. Ali já. Aí, ele durou mais ou menos até acho que o quarto, quinto período da faculdade. Assim. Começo da pandemia. É, Aquela transição que a gente exato. teve, sim. Exato, aí foi assim. Eu não tava muito interessado em estar participando das coisas do auditório. Só que assim, quando faltava qualquer coisa, me dava Pesava, sentimento. né, cara? Teve um dia que foi surreal, que foi... Acho que foi no meu segundo, terceiro ano do ensino médio. E a gente saiu pra fazer fiz uma cachoeira lá no IFRO. A gente Sim. saiu de manhã, chegou à sim. noite. Eu voltei à noite, sem brincadeira, acho que faltava... a gente passou o dia lá. Uhum. A gente andou muito das anos da cachoeira, tinha que ir a pé até poder pegar o ônibus. No final, o ônibus nem foi buscar a gente, teve que voltar a pé pro prédio do IFRO. Nossa. Então assim, cheguei em casa cansado. Eu vindo do ônibus já tava pensando bem assim, a mente
uma benção que era. Falou, gente, se eu falar pra minha mãe que eu não preciso ir, acho que ela me deixa ficar em casa. E se eu falar pra minha mãe que eu não quero ir, tô cansado, ela me deixa ficar em casa. Aí tá, cheguei lá, falei isso pra ela. Sem brincadeira, eu tinha deitado na cama, morto. Tinha tomado banho, cheguei em casa dando morto. Tinha chegado em casa fazendo 1 hora, faltando 1 hora. Ela falou, você vai? E eu falei, acho que não. Ela falou, bora. Aí nisso começou a vir um sentimento ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu falei, vou, né? Tem que ir. Cara. Nossa, eu não pensei em nada. Só esse, aquele sentimento não me deixou ficar em casa. A consciência, né? A consciência não me deixou ficar em casa. Eu não lembro se foi o Denilson que comentou uma vez. Eu lembro que eu estava conversando com alguém sobre a questão da consciência. Que é corpo, alma e espírito, né? E a consciência, às vezes, ela pesa. Quando ela pesa, é porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem o princípio, não é só a consciência. A gente é dividido em corpo, alma e espírito. Então, aquilo que é errado, aquilo que a gente vai fazer a gente errar, o que a gente sabe que não é legal, pesa na hora. Então, assim, a gente, não, eu preciso fazer. Não, eu perdi a conta das vezes que eu cheguei lá tava lá durante o culto. Aí eu orando pra Deus, Senhor, obrigado por me trazer daqui. Eu perdi a conta das vezes que eu fiz essa oração, sabendo que eu não queria estar lá, mesmo sabendo que seria bom. Antes do culto você não queria de jeito nenhum. Depois chegava lá o seu, obrigado. Tinha vezes que eu ia pro culto falando, nossa, eu sei que eu vou agradecer por estar lá, mas não quero ir. Eu perdi a conta quantas vezes eu fiz essa oração. Isso que me dá mais ódio de mim mesmo quando eu era mais novo. Você olhava lá, quem que vai pregar hoje? Aí você ia lá, aí que chegava, dá um sono. Não, eu não prestava nem pra isso. Por exemplo, eu chegava, eu não percebi, eu nunca perguntei quem era, mas eu subia determinada pessoa lá, Jesus. Já dava aquela baixadinha mais assim no banco, né? Mas a gente às vezes perde o foco, né? Sim. A gente vai pro culto pra cultuar o Senhor, né? E a palavra vai vir do Senhor, depende de quem suba lá, né? Então é muito... É falta da maturidade, que é o que nós estamos falando aqui, exatamente, né? De não ter esse entendimento. Não, sim, também foi... Nessa época jovem, né? Eu tava sendo bastante orgulhoso, era muito emborrado. Quem me conhece naquela época sabe que eu entrava lá com cara fechada, saia com cara fechada e ficava mais irritado ainda quando a minha mãe não queria ir embora cedo. Queria acabar e queria vazar embora. Sim, eu era muito emborrado quando era mais novo. Só que isso não foi o pior. Na época eu fiquei orgulhoso. E assim, sempre quando alguém vai falar alguma coisa, vai dar uma ministração e tudo mais, ele sempre busca a experiência que ela viveu. Sim. Eu fui nascido e criado lá. Eu já tinha ouvido a maioria das histórias. Então o cara subia lá, aí vinha aquela história e vinha na cabeça, cara, não precisa estar aqui. Já escutei isso 1000 vezes, desde quando eu era criança. Sim. Hoje eu entendo a importância de ouvir sobre oração, jejum e tudo mais. Só que assim, eu fui iniciado desde criança. Chegava lá, eu escutava isso de novo, poxa. Podia ter ficado em casa, jogando videogame. Mas é aquela coisa, né, cara? A gente come arroz e feijão todo dia. Exato. E precisa. E é necessário. E é necessário. Aí você vai comer o arroz e o feijão, você vai falar, arroz e feijão de novo? Não, você fala, pô, esse arroz parece que tá gostoso pra caramba. Só comi esse arroz aqui, puro. Só que aí tem o dia que tem o arroz e feijão, e aí tem um estrogonofe, tem uma carne assada. Mas se o cara não tá ali, ele não come nem o arroz, nem o feijão, nem os banquetes melhores. Né? Mas é porque a palavra de Deus, tipo assim, ela é por revelação. Então, por mais que você hoje leia algo que está na Bíblia, talvez hoje você vai ler, você vai entender aquilo de uma forma. Amanhã você pode ler o mesmo texto e ter uma revelação nova. Exatamente. Sobre aquilo. Porque a palavra de Deus não é como um livro que você lê, entende e acabou. Não é o racional. Ela é por revelação, ela tem a parte espiritual, né? Hoje eu sei disso, mas quando eu era mais novo Né? Não, eu chegava lá e pensava, nossa gente, já sei disso. Aí eu sempre fui de assim... Eu não era muito de ler a Bíblia quando eu era mais novo. Mas sempre fui de assim, assistir bastante, ouvir ministrações. E sempre achei aqueles desenhos bíblicos e tudo mais. Sim. A maioria das histórias da Bíblia eu já conhecia. O pessoal ia lá, subia, contar a história da Bíblia e eu tava lá, já sei disso, gente. Já vi isso milhares de vezes, Era um orgulho que assim... Eu sabia que era errado, mas assim eu tinha. Uhum. E quando que isso começou a mudar? Foi quando
Eu realmente comecei a me envolver mais com auditório, foi um pouco recente até. Foi, acho que um ano e meio antes da pandemia. Foi, acho que o quê? 2019? Você chegou aí no Detox? Tá aí, Acho que, não sei se foi no primeiro ou no segundo. Você foi no da FAR, eu acho. Foi na FAR, exatamente. 19, então. 2019 foi um marco, assim, acho, Foi. histórico. Tanto é que tá aqui. Outubro de 19. 12 de outubro de 2019. Foi mais ou menos nesse que eu comecei. Também tem uma história engraçada que eu entrei pra esse detox foi. Conta. Chama, Foi pai, assim. chama. Conta. O microfone é seu. Eu tava bem querendo participar, só que eu tinha tido outro encontro que assim, acendeu o negócio em mim, só que assim, não tinha feito nada pra dar continuidade. Bem basicão. Eu já tava na cela do Exalto nessa época, já tinha começado a faculdade. Aí, teve o momento das inscrições e tudo mais. Quando eu descobri que tinha inscrição, eu pensei bem assim, Exalto vai me chamar pra participar. Aí eu pensei em milhões de desculpas pra não estar lá. Eu lembro que era o dia do meu aniversário, Nossa. final de semana do meu aniversário. Tanto é que eu acho que o dia do meu aniversário eu passei o dia inteiro lá. Eu tinha um trabalho da faculdade que eu tinha que fazer, que era importante, da faculdade? Era da faculdade? Não. Acho que era da faculdade mesmo, que tinha que entregar. Eu não precisava, eu podia fazer antes, mas era um trabalho importante, ainda assim, Né? eu podia deixar pra última hora. Aí, também eu tinha outras desculpas também. E tá, eu pensei, eu tenho todas essas desculpas. Eu fui de casa, o Exalto sempre morou perto da minha casa, então é só descer a rua e ir. De casa até chegar lá, eu tava ensaiando aqui como é que eu fiz pro Exalto. Logo pro Exalto. Sim. Aí tá, quando chegou na hora, que começou a célula, acabou. O Exalto falou, bora fazer inscrição, e foi perguntando pra cada um. Quando chegou a minha vez, sem brincadeira, você pode olhar pra minha mãe que eu cheguei em casa assim, sem chão. Porque quando ele perguntou, bora, eu falei, sim, sai da minha boca. Saiu. Eu perdi o chão nesse momento. Eu fui. Você se preparou todo pra dar desculpa e só saiu sim na hora. Sim, nossa, e eu fui pra casa sem chão, falando pra Deus, senhor, não queria ir, não queria participar disso. Qual que era o seu plano pra aquele dia? Hã? Qual que era o seu plano? Coisa. Ficar em casa de boa, Não, podia? jogar videogame. Que é só. Qualquer coisa que não fosse ir pro encontro. Nossa, aí eu fiz a seguinte oração indo pra casa. Eu falei, senhor, eu sabia que ele tinha feito eu aceitar. Eu falei, senhor, que realmente seja importante esse encontro, faça alguma coisa diferente. Porque o senhor tá me levando pra lá, eu não tenho interesse em ir. Aí mexe comigo nesse encontro. Foi essa oração que eu fiz. Eu comecei, mas no meio do caminho até chegar em casa, foi só fazendo essa oração. Conversando com Deus. Porque eu sempre tive essa questão de assim, não só ajoelhar, sentar Sim, e orar, indo dirigindo. Conversando e falando o tempo todo. Mas e aí, o que aconteceu lá que mudou? E o detox? Conta aí um Foi pouco. realmente. O detox pra mim foi. Não chegou a ser um confronto direto, mas confrontou várias coisas que eu tinha. Principalmente essa questão do orgulho e tudo mais. Essa questão de não querer me envolver também. E foi a partir dele que eu decidi, vou começar a me envolver com as coisas. Foi nesse detox. Claro, não foi de uma hora pra outra. Sim. Eu ainda caminhei um pouco, mas foi isso. Eu tinha que ter visto minha cara quando cheguei em casa. Eu falei, mãe, eu vou pro encontro. Eu já tinha falado pra ela, acho que no sábado, que eu não iria e dei a desculpa pra ela. Eu sei que ela sabia que eu tava só dando desculpa, só que ela assim teve que aceitar. Eu cheguei lá e ela, ué, mas você não disse que não ia ir? Aí eu vou. Nossa, você tinha que ter visto minha situação, tava sem chão aquele dia. Oi. Não E tinha- aí? Pode falar. Não, você não tinha. Nem você tava acreditando que Não. você tinha aceitado, né? Cara, que deve ser muito louco, né? Você sai assim, não, eu vou falar que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pai, desce, leva ali tipo uns 10 minutos até chegar na casa da pessoa. Aí prepara, passa a célula toda e tal. Tô preparado, tem tempo pra caramba. É só qualquer coisa que eu falar aqui vai dar aquela discussão, mas eu não vou. Aí a pessoa pergunta, não tem. Sim, pá, tipo. Não, puxaram meu tapete direto. Então, mas vamos lá. Esse tempo que você falou que você tava meio assim, afastado. Tipo assim. O que você fez de mais grave? Você contou uma mentira? Não. Não, Você também apela em vídeo. eu nunca fiz nada
extremamente sério, não, porque querendo ou não, a gente tinha os princípios. Eu sei, mano. Sim. Tô brincando. Mas eu tava distante, não queria participar. Foi um momento de meio de frieza, de apatia e de muitas dúvidas, né? Sim, Porque eu acho que o momento da faculdade é um momento que vem muito questionamento, né, cara? Você é muito bombardeado. Foi isso? Foi. Também foi uma época que eu fiquei bastante, mas muito estressado. Foi a época que eu comecei. Foi a época que eu mais discutia com a minha mãe. Porque eu também tava naquela muito orgulhoso. Até hoje tem um pouco disso, tem que consertar, mas era porque assim, sem brincadeira, se perguntasse pra mim, eu falava, eu tô falando isso porque eu sei que eu tô certo. Então. Ponto. Ponto final. Eu chegava e falava, sou eu que tô certo, e pronto. Orgulho, né? Foi. Não me conformava com muita coisa. Hein, mano, uma coisa. A gente às vezes, né? Até a gente falou aqui, né, sobre a questão da faculdade. A gente tem reiterado isso. E às vezes quem tá ouvindo a gente, e que às vezes ainda não tá na faculdade, né? Tem uma galerinha aí que ainda vai entrar. Ou até quem tá na faculdade já. Tipo assim, às vezes fica aquela impressão, pô, a faculdade vai ser horrível, né? Porque a gente às vezes passa essa imagem, né? Que o período de faculdade é o momento que a gente é bombardeado, que você tem lá um momento difícil, né? Na sua vida espiritual. Mas na verdade é uma grande oportunidade também, Sim. né? Uma grande oportunidade. Exatamente. Então, você que tá nessa reta final e conseguiu superar tudo isso aí, qual que é o segredo para poder superar e passar esse período crítico que você vivenciou aí, que você tá dizendo, né, e conseguir romper com isso? Olha, foi justamente o que a gente já falou antes, foi a questão da constância. Em nenhum momento desse eu realmente me distanciei de verdade dos princípios de Deus. Nunca me distanciei de perder o lapso. Sempre teve essa constância. Mesmo nos piores dias, no final de semana, eu ainda estava na célula, ainda estava orando, então sempre foi a questão essa constância. Só que uma coisa que eu vou deixar é que desse período do meu segundo ano de ensino médio até a questão da faculdade, foi o período que eu tenho mais me arrependo, porque foi um período que eu podia ter feito muita coisa e eu acabei não fazendo. Eu tenho um amigo hoje que, assim, a gente era amigo de infância, assim, eu vivia na casa dele, ele vivia na minha casa, e nesse período eu me distanciei dele. Eu fui encontrar ele de novo, foi uns 3 anos atrás, ele é meu vizinho. A gente foi entrar em contato de novo e tudo mais. Eu descobri que ele tinha tido uma depressão muito séria. Nisso ele reprovou algumas vezes, ele tava numa situação péssima. Bem tensa mesmo. Até hoje ele ainda tem alguns problemas por conta disso. E eu não fiz nada porque eu tava distante. Eu não podia. E se eu fosse ainda ter contato com ele nessa época, eu nem ia poder fazer nada, porque eu tava distante, até eu tava distante. Né? E foi assim, se pudesse voltar no tempo e mudar isso com ele, eu teria mudado, porque eu me arrependo muito disso hoje. Ele e outras pessoas, né? Pessoas e outras próximas, pessoas, né? sim. Essa questão do distanciamento é algo que mexe muito com a vida principalmente do cristão que é ensinado desde pequeno, porque a gente sabe que a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, né? Então a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente tem que ir, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que falar para as pessoas. E aí eu acho que é exatamente isso que você está falando. É um momento que você também está passando por uma situação chata, por uma situação ali de às vezes bombardeio como o Denis falou, bombardeio de informações na cabeça, de decisões, o que eu vou fazer pra minha vida e tal. E ao mesmo tempo você começa a ficar um pouco assim mais deprê, né? Não é uma depressão, mas você fica aqui naquele... Aí você já não quer mandar com as mesmas pessoas, você não quer fazer nada, você quer ficar em casa, e aí você não quer ir pra igreja, só que o princípio lá não deixa você ir. Então talvez é uma raizinha assim tão fina que Deus coloca para nos segurar dentro do ambiente, que pelo menos em tudo acaba que não vai para a igreja emburrado, Sim. Entre aspas, forçado por um pensamento de condenação ali, de que se eu não for, eu vou pro inferno, que é mais ou menos isso que a gente sente. Fala, não, eu tenho que ir porque senão é pior. Mas é isso que faz que a gente manter aquele princípio. É um pouco da constância daquilo que você falou. E aí passa esse período de faculdade todo, e aí depois que você tem esse momento assim, que a gente falou de volta, né, que vem a parábola do filho pródigo, né, e tal, Jesus vem, aí você olha para trás e fala,
cara, que burrada que eu fiz, velho. Qual era a necessidade? Aí a pessoa fala, pô, é como o Denis brincou no final de semana agora. Nem pra pecar eu não presto, bicho. Nem pra fazer o trem errado a gente não presta. Porque não vai, cara. Então, tipo assim, pra que eu perdi tempo? Se tivesse sido tão menos idiota, eu tinha feito tanto mais coisa. E aí vem 2020, vem a pandemia. Eu lembro porque eu estava próximo, então eu vou comentar. Chega a multimídia na sua vida. Chega um gigante e um japonês, do nada, e um baixinho chato colocando nós para trabalhar. Um abraço, Herbert, de novo, né? Então, assim, você na faculdade, nesse momento de transição ali, ou seja, os pensamentos voltando a si, o encontro com Deus ali que reacendendo a chama, e vem pandemia, vem um caos total no mundo, no Brasil, e vem aquela questão que a gente passou sobre a igreja fechar as portas totalmente, ou seja, tudo que um adolescente, um jovem de 20 anos queria para não precisar mais ir para a igreja, né, curtir a vida, e você se encontra na multimídia. Como que foi isso? Você, não o convite em si, mas como você encarou essa situação de aceitar esse ministério, essa missão? Como é que foi? Então, isso, se eu fosse dizer, seria mais um passo que eu dei. Porque essa história de começou primeiro, foi lá no Detox mesmo, quando eu participei. Depois teve o Arena, que eu fui lá trabalhando. Uhum. Aí nisso surgiu o Herbert, né? Que me chamou justamente naquele encontro. Começando a perturbar devagarzinho, né? Eu não sei como, mas ele sabia que eu era mais ou menos ligado nessa parte de informática. Eu não sei como, ele me chamou pra isso. Pra você ter ideia, eu vou falar isso mesmo. Eu sempre participei do auditório, mas se for me dizer que lembrar de certas pessoas, não lembro de ninguém, não lembrava de ninguém quase. Eu era muito desligado porque eu não queria ter movimento. Então, eu não sabia nem que era o Herbert naquela época. Eu chegou lá e falou, aí um dia eu falei, não é aquele homem lá, aquele moço. Aí falou, é o Herbert, tá? Aí falou, nem conhecia, não fazia ideia. Fazia a mínima ideia. Acho que assim, nem de vista eu conhecia ele. E ele me chamou lá participar, ajudei um pouco na arena questão do data show e tudo mais de projeção. Depois disso surgiu, ele fala, como é que foi? Pós o Arena ali, acho que passou 20 dias, a gente já entra na pandemia. Sim, mas antes acho que teve no culto pós-Arena, né, que foi quando deu aquele problema do data show lá. Sim. Mas aí também foi a questão que, assim, ele falou de formar uma equipe pra mexer lá nas coisas do auditório. E, assim, nesse momento, assim, tava naquela caminhada um pouco de querer começar, de tentar me envolver. Não querer começar, mas tentar, forçar um pouco. Aí quando ele falou, claro que eu fiquei com o pé atrás, pensei, será que eu vou, será que eu não vou? Mas no final eu realmente fui. Aí assim, eu fui pra ter assim, quando eu decidi ir, era pra justamente fazer alguma coisa. Quando eu decidi ir. E foi. Eu fui pensando nisso. A gente teve uns 2 encontros, veio a pandemia. E, engraçado, na pandemia, quando começou eu pensei, bom, acho que o auditório vai começar a fazer culto online. Eu pensei nisso porque era uma necessidade, eu tava vendo isso, eu pensei, acho que vão acabar fazendo o culto online. Aí eu pensei, será que vão chamar a gente lá pra fazer? Aí foi nisso, mas foi realmente um passo que eu dei. Eu escolhi ir lá, começar a fazer isso. Claro que o enfoque não era fazer uma live, nada, era só pra gente aprender a mexer. Mas foi um passo que eu dei, porque queria me envolver. Show de bola. E aí a pandemia, eu contar um pouco, apesar que eu tô falando bastante, eu já falo bastante, isso até com o cara braba, já que ele não quer que eu fale tô ouvindo aqui, tô aprendendo de vocês. Mas assim, eu nessa fase da pandemia eu acompanhei os meninos, o Ailon tá aqui, eu falo assim até com bastante orgulho em relação a eles, porque vendo você falar, é um passo que você deu, mas cara, aquele momento na pandemia onde a igreja ela acaba tendo que fechar as portas e a gente ia lá todo sábado gravar, eu ficava olhando assim, aquela situação, falava, cara, 2 meninos, adolescentes, recém-chegados, o Arthur nascido, mas assim, recém-chegado o Ailon assim, recém-chegado de uma vida com Deus, o Arthur também reacendendo uma chama. Eu falei, cara, palco perfeito pro inimigo fazer assim, ó, puf,
some os dois daqui. E, cara, eu olhava assim e todo sábado eu mandava mensagem, eles, não, tô colado, vamos lá e tal. E aí arrumava lá, e arruma estúdio daqui, arruma estúdio dali. E os meninos colados aí começam a gravar e deixar tudo gravadinho, bonitinho. E aí passou 6 meses, aí passou 1 ano e os meninos firmes. Os dois, por enquanto, eu falava, cara, como que Deus é bom. Mas eu falo a verdade. Eu não acreditava que, tipo assim, ia ficar por muito tempo. Quando passou 6 meses, eu falei, não, agora os meninos deu bom mesmo. E, cara, parabéns pela vida de vocês nesse momento. A gente tem que lembrar, porque foi um momento que a Igreja de Ariquemes viveu. E vem muito desse passo, né? Você falou de nunca ter perdido a chama, né? Por mais que às vezes a gente se distancia, mas em nenhum momento você esqueceu que Deus é Deus. E isso fez com que a gente está aí até hoje, né? E paralelo a isso também, né? Teve a questão das próprias redes sociais, né? Instagram, Sim. e Facebook também ali, segurou a onda, né? Foi. A gente começou aquela série de vídeos lá do Eu Seu Detox, né? O Detox subiu ali um pouco, né? Em relação a transmitir e levar a mensagem de outras formas, né? Foi muito importante ali. Eu lembro que a gente, por mais que não tava ali presente fisicamente falando, mas as reuniões continuaram, a gente continuou, né, de forma online e a igreja não parou, né? A igreja rompeu, né? Rompeu. E muito por conta que vocês seguraram a onda ali naquele momento difícil ali, né? Assim, são N pessoas, né? São intercessores e tudo mais, e pessoas que vão à frente. Então, é válido e é louvável isso. Como que Deus mexeu as pecinhas na hora certa, né, cara? Na hora certa. Na hora certa. Não, eu brincava, acho que até no ano passado, eu ainda brincava com o Aaron quando a gente tava sozinho naquela sala da transmissão. Eu falava com o Aaron, acho que eu penso direto, como é que eu vim parar aqui? Porque pra mim eu não tinha. Quando eu olhava pra trás, eu não entendia como é que eu vinha. Eu comecei a participar tanto das coisas do auditório. Tanto ao ponto de chegar a ter aquela função, né? Aquela. Sim, não, até eu não fazia ideia como é que eu tinha começado a exercer aquela função. Pra mim não tinha noção. Eu já tava ali fazia anos já. Não, como se estivesse ali já milhões de anos. Não fazia ideia quando é que tinha começado, não fazia ideia como é que fui parar lá. Parecia, sempre eu pensava, olhava pra trás e pensava que eu tinha caído de paraquedas naquele lugar. Que foi natural, né? Não foi algo forçado assim, vem pra... Não, foi algo que foi indo, né? Foi acontecendo e as coisas foram fluindo de forma natural, né, cara? Acho que esse que é o crescimento verdadeiro, né? Exatamente. Quando não é imposto, é algo orgânico, então... É por amor, né? Tipo assim, como tudo na vida, né? A partir do momento que você começa a fazer as coisas porque você sente a necessidade ou porque você sente falta daquilo, realmente é o ponto que a gente precisa, né? Sim. Tipo assim, não é aquela coisa, vou ao culto porque tem alguém que tá ali me obrigando. Não, vou ao culto porque eu preciso, eu tenho a necessidade de ir, né? Eu quero estar ali, né? E quero ter esse privilégio de estar junto, né? Então acho que é um pouco disso aí, né, Jafon? Desse jeitinho. E aí 2022 chega, né? Chegando, né, cara? Foi. Março de 2022. Mas conta aí um pouco do antes, né? Antes de a gente entrar no assunto difícil. Como que foi o início desse ano pra você? Como que estavam as suas expectativas, né? A gente começa 2022 ainda finalzinho de pandemia, Pandemia, né? Ainda. Finalzinho de pandemia, verdade. Pandemia. Mas já tinha voltado os cultos e tudo mais. E foi assim, um ano que eu pensei que assim... Que ia ter muita coisa diferente que eu ia fazer. Não só aquelas promessas que faz no começo do ano, vou parar de fazer isso, fazer isso, mas foi um ano que eu realmente pensei que ia ser... Quero romper, né? Nem tanto isso, mas eu pensei que eu realmente ia desenvolver. Aí, chega o começo do ano, eu tava um ano que eu comecei muito bem até. Eu tinha feito uma decisão que naquela época eu trabalhava em 2 empregos. Fazia um estágio de manhã e outro estágio à tarde. Aí já no começo desse ano eu tava pensando bem em parar um desses estágios pra ter mais tempo, porque tava sendo... Eu saí direto ia pra um trabalho, chegava em casa e ia pra outro, já pra faculdade. Nossa! Então tava bem corrido, não tava tendo muito tempo. Aí eu pensei, eu vou tirar um desses pra ter mais tempo pra estudo e tudo mais, começar a estudar. Também pra pegar também a questão de me envolver mais, estar mais disposto. Só que aí eu tinha planejado eu
pedi essa dispensa de um dos estágios, acho que assim, umas 2 semanas antes de fazer uma viagem que eu ia fazer. Antes da viagem a gente tem o Arena, né? Sim. O Arena foi assim, explosivo, foi algo fenomenal. O Arena Recorde, 2022 foi recorde de público. O povo queria ir, foi assim, sensacional. Nossa, Até porque a gente tava voltando de um período de sim, pandemia, onde um todo ano mundo sem, tava... né? O Arena, a gente tinha ficado um ano sem ter o Arena. tava num período onde a gente tava muito sedento, né? Por Sim. estar junto novamente, por estar tendo que fazer aí o primeiro retiro de carnaval, Primeiro retiro né? de carnaval vem assim pra bombar, 3 dias Uhum. de imersão e aquela bagunça, brincadeira e aquela coisa maravilhosa e todo mundo sendo cheio. E aí acaba o Arena, o que? Uma semana depois a gente embarca, Sim. né, para São Paulo, aprender mais, levar, se diz, correr atrás de melhorias. E aí, Conhecimento, São Paulo, conte um pouco. Então, a gente tinha saído para fazer uma viagem mais de absorver o conhecimento de uma igreja bem famosa que tem lá em São Paulo, que mexe com a parte de multimídia também. E aí realmente foi uma viagem para absorver o que tinha lá e trazer para cá. Foi incrível lá. Tanto é que saindo de lá eu pensei que ia participar de uma transformação muito grande da equipe, que não ia demorar para acontecer. Sim. A gente lá com bastante ideia sobre fazer naquela salinha de Aham. mexer. A principal coisa que eu tava sonhando é tirar um armário que tinha lá, que era meu sonho sair de lá. E aí, São Paulo, estávamos lá, aprendi bastante também, eu me envolvi mais com as questões lá. Voltando de São Paulo, eu já não teria que estar fazendo parte de um dos estágios, então pensei que ia ter mais tempo ainda para me envolver. E aí vem aprendido uma bactéria. Segunda-feira a gente chega em Ariquemes, né? Volta acho que de umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Foi, né? Foi. Umas 2 horas da tarde. Aí eu me lembro que deixei o Arthur em casa e tal. E uma espinhazinha, né? Uma espinha boba. E ali ele... Não, tô tranquilo. E aí, como que foi essa... conta aí, eu acho que muita gente ainda Não sabe, né? sabe e fica preocupado, porque foi algo assim que mexeu com a igreja, foi muito preocupante, né? Mas ele está aqui. Não, então, falam espinha, mas na verdade que a gente não sabe ainda o que foi. Aham, sim. Pode ter sido 2 causas, ou um pelo encravado que eu tirei, Isso, exato. ou a espinha, que o que tudo indica foi a espinha. Mas foi o seguinte, eu mexi com uma espinha lá em São Paulo, aí do nada que o negócio começou a inchar, inflamou muito. E assim, eu sempre sou de guardar muitas coisas pra mim, então se eu tivesse muita dor, pra mim eu falava que tá de boa, isso é uma coisa que eu não tenho que mexer. Mas no primeiro dia tá dando muito. No segundo dia que a gente já tá em São Paulo, eu falei, não tá dando tanto, tá bem razoável, tô de boa, dá pra continuar. E foi, não senti muita dor, fui sentir dor de novo quando a gente tava voltando. Voltando assim, subi no aeroporto, começou a doer um pouco. Mas eu não tava passando mal, pra mim era só dor. De lá, eu não lembro se você se lembra, mas no carro, fiquei só quieto lá. Sim, você nem desceu ali em Itapuã. Não, a gente desceu ainda pra comer, pra almoçar. Ah, você tentou comer, Eu verdade. ainda comi, que ainda Isso. tava um pouco difícil, e cheguei em Ariquemes. Chegando em Ariquemes, o meu irmão, um tempo antes, já tinha um problema com também uma espinha que ele teve. Mas era só porque tava muito inchado. Aí minha mãe falava, ó, passa com pressa quente, você vai poder... Vai drenar tudo e pronto. Eu fui fazendo isso e realmente deu certo. Só que no segundo dia, isso foi na segunda-feira, na terça-feira, como tava muito grande, eu comecei a me levar pro hospital. Não convenci, eu falei que tava com um pouco de dor, tudo mais, e ela me levou pro hospital à tarde. Tanto é que eu tomei um medicamento, na terça-feira, acho que uma terça, tomei um medicamento, tudo certo. E eu fiquei super bem. Só que assim, na terça-feira eu comecei a me queixar de dor um pouco aqui na parte do tórax, do abdômen. Então, só que depois de você sair do hospital aquela manhã, pra mim tá tudo ótimo. De boa. Tá. Nisso eu fui na faculdade ainda à noite, fiz uma prova que eu tava na semana de prova, voltei pra casa, na hora de estar na cama, eu
perdi muita capacidade de puxar ar. Eu tava todo o tempo, puxando de pouquinho em pouquinho e tossindo muito. Aí eu fiquei um tempo no quarto pensando que era a poeira, alguma uma coisa que entrou, tossindo. Quando tava muito ruim, eu fui atrás do meu pai. Eu falei isso pra ele, ele pensou que era a poeira do quarto também e falou: amanhã de manhã a gente vai pro hospital, mas hoje à noite tenta dormir. Acho que sem brincadeira, eles ficaram comigo até 4 da manhã porque eu não tava conseguindo dormir até esse horário. Nossa. E nisso eu não tava conseguindo mais ficar deitado. Eu tava só conseguindo ficar sentado em alguma posição ainda. E tá, eu consegui dormir 4 da manhã, meus pais foram dormir só depois disso. Quando dá 7h30 mais ou menos, aí sabe, se eu tava numa situação de, vamos dizer, 4, foi pra 9, 8. Nossa. Porque eu não conseguia mais ficar sentado, eu não conseguia mais ficar deitado. Eu tava sentindo muita dor a ponto de suar, tava escorrendo suor. Meu pai começou a ficar muito preocupado, foi direto pro quarto vestir uma roupa e me levar pro hospital. E assim, eu tava andando muito inclinado. Muita dor que eu tava sentindo na parte do abdômen. Isso já era no começo do dia. Isso era no começo do dia. Acho que a gente foi pro hospital lá pelas 8 da manhã. E a dor que você sentia era no tórax ou era no rosto? No rosto já tava 100% já. Já tinha... Não tava sentindo mais nada lá. Tá. Foi só na parte do tórax mesmo, no abdômen. E nisso pro hospital. Eu cheguei lá, eu lembro que eu tive que entrar de cadeira de rodas. Porque eu não tava conseguindo andar direito, tava muito ruim. E lá eu tomei muito medicamento. Eu comecei a melhorar um pouco, mas não conseguia ficar em certas posições. Aí tá, foi naquela decisão, saber o que eu tinha, o que era. Aí a médica que me atendeu, ela já falou com meus pais que eu tinha que ir pra UTI. Tinha que ser internado. Só que eu não sabia que meu caso pra mim era tão grave. Pra mim era só... Mesmo tendo aquilo de dor, pra mim era só uma dor. Era alguma coisa que tá passando mal, que pra mim era passageiro que ia passar. E tá, nisso eu fui pra UTI. Lá comecei a passar... Eu fiquei... Acho que eu fiquei lá o quê? Uns 19 dias na UTI? 19? Essa base. Acho que foi nessa base mesmo. E foi uns 19 dias na UTI. Nesses 19 dias eu não fazia ideia de que eu tava tão mal. Pra mim eu só tava muito mal, mas logo eu iria melhorar. Mas tava lá, não tava conseguindo respirar direito. Eu tive que fazer um exercício chamado VNI, alguma coisa nesse sentido o nome. Que era pra forçar o pulmão. Eu tava respirando, era o dia inteiro tomando medicamento na veia. Nesse período eu fiquei muito tempo sem comer, que eu não tava conseguindo comer nada. O próprio cheiro da comida tava me deixando muito mal. Pra você ter ideia, acho que eu fiquei 4 ou 3 dias só tomando vitamina que meu pai fazia em casa e levava, que era banana, leite, mamão, abacate e tudo mais. E era isso que eu comia. Eu não conseguia comer nem coisa que eu gostava. Tem um dia que minha mãe se liberava, minha mãe levar alguma coisa de casa, levou uma lasanha, que é minha comida favorita. Eu comi metade e deixei. Nossa. Não tava. Nesse período dos 19 dias, você esteve acordado o tempo todo? O tempo todo acordado. Você não chegou a ficar sedado? Isso é outra coisa que eu tenho que falar. Eu fui levado pra UTI, não foi pra eu ficar sob observação, que era o que eu pensava. Depois que eu melhorei e tudo mais, meu pai e minha mãe contou. Eu fui levado pra UTI pra ser entubado. Foi só lá que eles decidiram, não. Vamos ver essa noite, se ele der algum sinal de melhora, a gente não entuba. Mas eu tava sendo levado pra ser entubado. Eu não fazia ideia que eu tava tão mal daquele jeito. Meus pais ficaram muito preocupados, todo mundo. E assim, lá naquela UTI foi... E o que você pensava enquanto você tava lá? Qual que era a impressão que você tinha? O que vinha na sua mente? Então, essa é uma coisa que eu não falei. Eu nunca pensei muito que eu fosse morrer lá. Eu não fazia ideia que eu tava tão mal, mas assim, eu nunca pensei que eu ia morrer lá. Nunca passou esse pensamento na minha cabeça. O que me passava na minha cabeça é quando é que eu vou melhorar pra sair daqui? Aí eu ficava muito pensando como é que meus pais estavam, porque eu dava pra ver que eles estavam muito mal. Sim. Eu ficava muito preocupado com eles por tudo que eles estavam passando. Então assim, minha maior preocupação era quando é que eu ia sair de lá, quando é que as coisas iam voltar no mar, quando é que eu ia melhorar. E foi isso, eu nunca tive esse pensamento de morte e tudo mais. E você sabia o que estava acontecendo
com você? O pessoal te falava? Então, O acho que eles eu falavam? Eu acho que eu fui descobrir depois, foi depois que o Herbert voltou de viagem, que ele tava viajando e me contou. Ele falou que a bactéria tava no meu pulmão, isso eu acho que eu sabia um pouco antes. Mas eu não sabia porque eu não tava melhorando. Aí ele falou que a bactéria tava encapsulada, que os antibióticos estavam melhorando, só que não tava conseguindo matar a bactéria, disse que existia uma crosta que evitava o antibiótico entrar. Então foi mais ou menos isso que eu descobri que eu tinha uma bactéria no pulmão. Que aí foi quando drenaram. Então, esse dreno em Arkansas foi a seguinte questão. Fizeram esse dreno, só que ele não funcionou. Ele não drenava nada. Eles colocaram aqui em Ariquemes, colocaram esse dreno, mas não drenou nada. E o médico achou que não tinha nada. E foi nisso, nessa discussão. Até que nos últimos dias começou a falar de cirurgia. Que ia ter que se levar, fazer uma cirurgia e tudo mais. E eu vejo que eu ainda fui bem abençoado nisso, porque voltando ao hospital, do hospital surgiu uma vaga na UTI lá do São Francisco, acho que fui internado lá, se não me engano. Surgiu uma vaga no dia. Você tem ideia, eu fui pro hospital de manhã para ir ao exame e na UTI surgiu a UTI no São Francisco no mesmo dia, fui levar direto. E pelo que se sabe, demora um pouco para se ainda uma vaga. A minha foi no dia. Com relação a cirurgia que eu ia fazer, daí foi muito impressionante, porque são 3 médicos que fazem cirurgia no pulmão, acho que é no pulmão aqui em Rondônia. Um deles estava viajando, o outro eu não lembro o que estava acontecendo, e o outro estava chegando de viagem. Ele chegou de viagem, se a minha cirurgia foi na segunda-feira, ele chegou na sexta-feira da semana anterior. E assim, foi uma benção, porque como deu tudo muito rápido, eu fui direto pra lá fazer. Começou a se falar em cirurgia em um dia, no outro eu tava marcando. Então fui muito abençoado, porque eu não tive que ficar muito tempo esperando. Você tem ideia, se tivesse que fazer por um outro meio que meus pais falaram, acho que o dia que eu tava voltando pra casa, depois da cirurgia, voltando pra casa, seria o dia que eu entraria na fila pra ser atendido. E tudo bem, e assim, tirando essa parte, né, do que estava acontecendo e tudo que houve na sua questão clínica, você tinha informação, por exemplo, sobre a mobilização que tinha do lado de fora do hospital? Pouca, porque lá na UTI você não pode ter acesso a nada, você não pode ter acesso a telefone, tablet, nada. Então não sabia nada acontecendo. O que eu sabia era de relato. Acho que a primeira coisa que eu soube foi da oração que fizeram em frente ao hospital. Juntou aquelas pessoas, mostraram uma foto até, eu fiquei bem emocionado no dia. Mas eu não sabia de toda essa mobilização, não sabia que estava sendo tão forte. Eu fui descobrir tudo que estava acontecendo muito tempo quando eu já estava. Já tinha saído, já tinha saído, quando tinha chegado aqui que eu fui começar a saber de tudo. Acho que a pessoa que mais me contou de toda a mobilização que estava acontecendo foi o Herbert quando ele me visitar lá. Sim. Ele falava que estava tendo um relógio de oração pra mim, me falava que tava de tudo as orações que estavam fazendo. Eu acho que foi só nesses momentos. Mas assim, dá pra perceber que tinha muita gente preocupada comigo. Porque acho que daquela UTI, eu acho que era a pessoa que mais tinha visita lá. Porque tinha muita gente que conhecia, os doutores lá liberavam pra passar. Então assim, o Isaldo conseguiu me visitar, a Maria, a esposa do Felipe, meus pais eles conseguiam vir fora do horário, o Herbert ia me visitar. Assim, dava pra ver o carinho e a preocupação que todo mundo tinha. E os médicos lá mesmo eram umas bênçãos, sem brincadeira. Foi muito bom lá. Tinha 2 médicas que às vezes, acho que trabalharam no Monte Sinai lá com o Irani. O Irani recomendou elas, se elas incríveis, elas realmente eram. Teve uma delas que chegou um dia e falou, olha, não se preocupa, que eu sei que ele vai ficar bem. Que isso era só um momento, que ela é cristã. E nesse tempo todo, Arthur, qual que foi o maior aprendizado que você teve, cara? Maior, teve tantos. Conta pra gente aí o que você aprendeu de Deus sobre esse tempo. Então, se eu vou falar sobre... Vou falar sobre 2, principalmente. O primeiro foi... O que mexeu muito foi a questão da intercessão. O poder disso que todo mundo fez por mim. Que foi uma coisa que assim...
Eu nunca tinha imaginado daquela proporção. Nunca tinha sentido tanto, vamos dizer, poder, só que não é isso que eu queria dizer, mas isso. Justamente foi assim, a Maria levou um livro pra mim, foi uma benção. Lá, foi o Poder da Intercessão, uma coisa assim, que eu li na época que eu tava na UTI. E depois que eu saí, eu entendi porque eu tava tão bem naquela UTI, porque teve muita oração pela minha vida. Pra você ter ideia, eu fui, acho que no mês de setembro, aniversário da minha avó de 80 anos. É o aniversário dela, aí minha tia sobe lá e começa a falar. Aí pede pra orar pra todo mundo pela minha avó. E do nada ela fala bem assim, junto o pessoal e fala, foi na igreja no aniversário dela. Gente, tem uma pessoa aqui que vocês podem não ter reconhecido, mas vocês oraram muito pra essa pessoa. Essa pessoa é o Arthur, ele veio pro aniversário da minha mãe e assim, pediu pra eu levantar e falou, olha, é pra essa paz que todo mundo se mobilizou pra orar. Era uma igreja que eu nunca tinha ido, eu não tinha relação nenhuma com as pessoas e as pessoas estavam orando pra minha vida. Também teve todos os meus familiares, as igrejas dos meus familiares estavam orando por mim. O auditório estava orando, eu fiquei impressionado com tudo que fizeram pela minha vida. Teve um momento lá na UTI eu pensava, gente, isso tudo por mim. E essa também é a segunda questão, a unidade da igreja, que eu consegui ver muito. Aí, realmente a igreja como uma só. Eu consegui ver isso. Pra mim isso foi surreal. Porque vários locais estavam orando pra minha vida. Eu não tinha relação com essas pessoas. Fiquei admirado por essas pessoas que nem me conheciam, estavam orando pela minha vida. Pra mim foi uma coisa impressionante. Eu nunca tinha passado por uma coisa dessa. Cara, eu nunca tinha passado por uma situação tão séria, mas pra mim foi algo que, assim, abriu a cabeça de uma forma incrível. Como a igreja pode ser unida. Por exemplo, lá em Minas Gerais tinha gente orando por mim. Muitas localizações estavam orando. Eu saí de lá voltando pra cidade, quando já tava andando de boa, tava andando pra cidade, e já a pessoa tava me parando. O seu Arthur? Eu fiquei sabendo da situação, a gente tava orando por você e tudo mais. E assim, gente que às vezes nunca tinha tido contato, nunca vi na vida. Isso pra mim foi. A unidade da igreja foi mais impressionante pra mim. Claro, teve muita questão do. Que eu podia falar também, a questão do amor, que isso aí. Mas isso, se vocês forem perguntar. Pergunta a minha mãe, ela foi que mais presenciou isso. Pra mim foi realmente a unidade da igreja, que eu consegui ver, foi impressionante. Foi a unidade da igreja por intercessão. Foi Show isso. de bola. E mudou, assim, pra você, mudou alguma coisa na sua maneira na sua vida, depois que você saiu, assim, na sua forma de enxergar a sua própria vida com Deus? Claro, com certeza. Depois. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque assim, você sempre, pelo que você contou aqui pra nós, né, uma coisa que eu identifiquei, se eu tiver errado você me fala, mas parece que você sempre foi muito racional. Sim. Muito razão. Né? É isso, ponto, acabou. Eu tenho muito conhecimento, eu sei. Mas você, naqueles dias ali, você experimentou de um poder sobrenatural. Foi justamente isso. Nesse momento foi o momento que abriu minha cabeça. Tanto é que, assim, nos encontros exteriores, sempre que eu tinha uma intercessão, sempre quando vinham ministrar a mim, falavam sobre questão do sobrenatural. Isso vai parecer meio sério, que eu vou falar. Mas eu nunca me importei muito com questão sobrenatural, até começar a me envolver com o auditório. Pra mim isso nunca liguei pra isso. Não é que eu nunca liguei. Sempre fui apático a isso, a questão sobrenatural. Pra mim, na minha cabeça, eu sei que acontece, eu sei que é impressionante, mas pra mim, eu sempre fui muito apático. Depois disso, eu comecei a realmente ver quão incrível é essa questão sobrenatural. Porque eu falo com alguns médicos hoje e falo, Arthur, a médica me atendeu lá no primeiro hospital, ela falou assim, olha Arthur, eu posso te falar um negócio? Ele falou, pode. Eu acho que se eu não tivesse mandado você aquele dia, se não fosse aquele dia, eu tinha medo de você não passar daquela noite. A médica falando isso pra mim. Eu fui visitar ela esses dias que meu pai teve um probleminha, eu fui no hospital, aí a atendente dela falou, tá perguntando pra mim esses dias, pediu pra dar uma visita, fui lá. Eu também queria ir lá falar com ela. Aí ela me contou, eu tava com muito medo de eu mesmo indo naquele dia eu não passar daquela noite. Foi uma preocupação que os médicos lá tinham comigo também, que minha mãe falou depois, que tinha uma preocupação, e assim, eu vejo como foi sobrenatural, e mudou minha visão sim.
Show de bola. Mas, claro, isso foi recente até, Sim. então tá começando a movimentar essa questão, mas Aham. foi um momento de virada de chave nessa Show de questão. E eu lembro até um dia que acho que o primeiro culto que o Arthur foi, e a gente tava no quartinho, e ninguém tinha visto ele durante o culto. Ele tava escondido, ele ficou lá no cantinho lá atrás, magro que parecia Sim. uma folha de papel. E a gente ali no quartinho e tal, e todo mundo preocupado, sabendo que ele já tava bem em casa, mas querendo ver ele, né? E aí ele deu a volta no auditório, quando acabou, antes que o pessoal cercasse ele deu a volta, correu e foi lá no quartinho. E aí ele chegou e todo mundo abraçou ele conversando e tal. E eu tinha saído, eu tinha ido atrás dele e aí resolvendo outras coisas. Aí voltou os meninos ali com ele ali dentro do quartinho conversando. Aí foi quando ele chegou, que tinha realmente uma caixa que nos atrapalhava ali, que a gente não gostava. E aí ele chegou e ficou feliz com aquilo, conversou com todo mundo e tal. E eu lembro até hoje da palavra que ele falou. Ele falou, eu não vejo a hora de voltar aqui. Eu quero estar aqui dentro de novo. Tipo, eu quero trabalhar de novo. Então assim, eu vou deixar aberto aqui que nós chegamos ao nosso marco de 1 hora de podcast. Então a gente precisa encaminhar aí para encerrar. E depois de um testemunho desse assim incrível, ainda mais para quem vivenciou e esteve próximo, sabe que pensam aquilo que você falou, é milagre. E, cara, o sobrenatural de Deus, ele é incrível. Então, assim, eu queria, Arthur, que você deixasse uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo, da sua idade, da minha idade, que ficam com muitas vezes mimimi ou muita frescurinha para poder fazer as coisas. E principalmente relacionado a isso, você ao sair da situação que você estava no Vale da Sombra da Morte, quando você se depara na localidade onde você se reúne, ali na igreja, a primeira coisa que eu vejo você falando na minha frente eu quero estar aqui de novo. Eu quero ser útil no reino de Deus. Então eu queria que você deixasse suas palavras, suas considerações finais aí e com o Denilson aí também, qualquer coisa. Não, deixar o microfone aberto, né, Arthur? Agradecer você, né? Mas assim, o microfone é seu, cara, pra você deixar aí o que você quiser. Não, mensagem. O que eu posso falar é justamente a questão que a gente falou desde o começo, ter essa constância. Essa constância vai te fazer levar a realmente trabalhar, ter mais vontade de participar. E foi essa constância que eu fui tendo desde os encontros que eu tive até que me levou àquela situação. Você tem ideia, quando eu voltando daquela viagem, pra mim eu ia fazer muita coisa. Sim. E quando eu fiquei tão maravilhado quando eu cheguei, porque muita coisa foi feita. O que eu fiquei triste é por não estar participando daquilo. Sim, exato. Só que foi isso, mas isso tudo em desejo da constância que eu tive antes. Isso também, ser ousado, também mexe muito em questão de assim, pessoa que é jovem e quer fazer isso, eu recomendo não ficar atrasando. Quanto antes puder começar a fazer isso, vai ser melhor, porque, como eu falei do meu amigo, é uma coisa que eu me arrependo hoje. Então, quanto antes puder fazer isso, pra mim é melhor. Porque você vai poder ser mais usado. A experiência que eu passei é sobrenatural, claro, não espero que a pessoa passe por uma situação dessa que nem eu. Mas você vai ter um momento de virada de chave que pode não ser um momento na UTI, não pode ser um momento no hospital, mas vai acontecer. Então, o que eu vou deixar é ter isso. É isso aí. Cara, então, você que tá nos ouvindo aí, que a gente possa virar essa chavinha, mesmo que às vezes você fica assim, pô, mas Deus não fala comigo, eu só tô aqui por estar. Cara, não desiste não. O Arthur tá aí, o exemplo dele, o testemunho dele. Deus, ele age na hora certa. Então, quer fazer parte da multimídia, quer fazer parte do teatro da igreja, quer fazer parte da dança da igreja, quer fazer parte do louvor. A gente tem tantas áreas ali, né, Arthur, que precisam de pessoas para servir. A gente tá aí, a gente tem que levar. A gente tem aqui o podcast, precisa de pessoas aqui para estar ajudando, para estar entrevistando aqui, porque eu sou chato. Minha voz é ruim, então tem que ter alguém melhor aqui. Denilson é feio, o nariz dele fica batendo no microfone. Tem que ter gente melhor. Mas Jesus está esperando você que está aí se levantar para poder estar aqui. Porque nós estamos aqui só porque não tem pessoas melhores. Mas vocês são melhores. Beleza? Denilson. Cara, você falou do meu nariz, bicho. Você tá sem espelho, né? Ô, gente. Só pra quebrar o clima, Arthur, cara,
incrível esse testemunho, né? Assim, a gente fica inspirado com tudo aquilo que você viveu. E mais uma vez tendo a certeza, né, de que vale a pena servir esse Deus, né? Vale a pena ser igreja, vale a pena estar inserido nesse grande sistema que é o reino de Deus, né? Que é algo que é espontâneo, não é forçado, né? E então assim, cara, a gente fica feliz de ter você aqui com a gente, né? Por tudo que você viveu, e a gente tem a certeza, né, Jefão, de que Deus tem um plano muito grande na sua vida. Porque ninguém passa o que você passou e essa luta que foi, se Deus não tiver um grande plano, né? Então, assim, cara, Deus te abençoe, que você continue sendo usado e estando disponível para que o Senhor possa te usar, beleza? Amém. Arthur, muito obrigado por você ter vindo. Pode Crer Podcast é a sua casa, até porque você está nos bastidores, então muito obrigado por tudo, por cada palavra, e que Deus te abençoe cada dia mais, beleza? E a cada um de vocês que estiveram com a gente aqui no Pode Crer Podcast, cara, dá um super joinha, compartilha, manda pro pessoal esse testemunho incrível de um jovem de 22 anos que Deus está mudando a vida dele. Beleza? Então você que quer fazer parte também do Pode Crer Podcast, você que quer estar aqui, cara, manda mensagem aí, ó. Tem o nosso Instagram aí do Detox, tem o comentário aí, manda no comentário, a gente lê tudinho aí. O Japa tá aí pra isso, o Arthur também tá aí pra isso. Cara, vamos fazer o reino de Deus ser expandido cada dia mais e levar o amor de Cristo pra todos os lugares. Fechou? É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo Pode Crer Podcast.